Eu sou professor da Federal Fluminense. Isso por quê? Porque eu divulguei esse seminário dentro da minha instituição, da Federal Fluminense em Niterói, mas também divulguei fora da universidade. Talvez alguns de vocês que estão aqui, que já têm 80 pessoas, alguns de vocês podem não me conhecer. E, portanto, é interessante vocês saberem quem sou eu, né? Eu sou professor da Federal Fluminense, do Instituto de Física. A minha formação toda é em física, graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, tudo em física. A minha área de formação é em magnetismo, toda a minha área de pesquisa é em magnetismo, e toda a experiência que eu adquiri ao longo desses anos todos em pesquisa foi trabalhando nessa área que está aqui, magnetismo e essas áreas correlatas. Mas é claro, eu não vou falar sobre física, mas muito do viés do que eu venho a falar vai ser sobre a área de ciências exatas. Eu não sei se tem aqui na audiência pessoas de fora dessa área de exatas, mas é claro que muito do que eu venho a falar funciona. Mas eu sei que existem muitas peculiaridades de área, mas a ideia central funciona. Mas o viés central é para a física, química e áreas correlatas. Mas vocês podem, quem não é das ciências exatas, pode tirar muita informação, tá? Portanto, como eu estava mencionando, o que eu vou falar aqui vem da minha experiência pessoal em escrever artigos, livros, da minha experiência com orientação de alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, e mais recentemente, nesses últimos 5 anos, como editor. Eu sou editor da Física B e do Physics Open. São 2 revistas da Elsevier. E porque o que acontece? No processo de escrita científica, é muito importante que nós conhecemos todo o processo acadêmico. Não só o processo de autoria, mas também o processo de leitura, porque quando nós somos autores, nós estamos escrevendo para alguém. Mas hoje nós somos autores, mas amanhã nós somos leitores também. Então, o processo acadêmico é de leitura e escrita. Hoje nós somos leitores, amanhã nós somos escritores. Então, nós precisamos saber ler e escrever, não é isso? Mas o processo acadêmico não se limita à escrita e à leitura. Passa também pelas editoras. A Elsevier é uma delas, mas existem várias editoras pelo mundo, não só as editoras como a Elsevier, mas editoras também de área, como as editoras de área da física, da química e outras mais. Não vou ficar citando os nomes, porque pode ter pessoas de fora da área, da área exata. Então, é importante que nós conhecemos, quando nós submetemos um artigo, por exemplo, o que acontece com o nosso artigo? Ele vai ser aceito para publicação 2, 3 meses depois. Mas o que aconteceu nesse tempo? Ele foi submetido para revisão, ele passou por um processo de revisão por pares, mas durante esse tempo, como editor, durante esses últimos 5 anos, eu consegui aprender um pouco e eu trago um pouco dessa experiência para vocês com algumas dicas. Portanto, esse processo acadêmico de escrita, revisão acadêmica, leitura de artigos, isso tudo é importante nós conhecermos quando vamos escrever um artigo científico, tá bom? Algumas dicas para o seminário. Por favor, desliguem as câmeras e os microfones, porque os microfones podem gerar ruído. Eu não estou escutando ruído nenhum, portanto, acho que estão todos com os microfones desligados.
e as suas câmeras por causa da largura de banda, tá? E os comentários, como mencionei anteriormente, os comentários, se vocês tiverem alguns comentários de imediato, podem fazer o comentário no chat, que depois o Clebson vai organizando e a gente vai discutindo. Não precisa esperar o final, podem ir colocando logo, se vocês tiverem comentário, porque depois podem acabar esquecendo, perdendo o timing, podem ir colocando direto o comentário no chat, que ou eu paro no meio, mas podem colocar o comentário direto no chat e a gente vai discutindo, tá bom? Bem, como é que nós vamos dividir esse seminário? Eu vou apresentar primeiro a estrutura geral de um artigo, eu vou discutir ponto a ponto as sessões e depois como estruturar o artigo. Basicamente, eu vou ficar grande parte do tempo nas sessões, discutindo ponto a ponto cada sessão. Esse seminário não é longo, no máximo 25 a 30 minutos, mas eu vou ficar grande parte do tempo aqui nas sessões, tá bom? Bem, qual é a estrutura básica de um artigo? Nós temos, como vocês todos quase devem saber, o título, os autores, o abstract e as palavras-chave. Isso, por que está nesse quadrado separado? Porque geralmente não, sempre essa parte aqui é pública. Ou seja, quando nós colocamos nos mecanismos de busca, tipo Google Scholar, essa parte aqui é gratuita para acesso. Nós sempre temos acesso. Dependendo do tipo de revista, se é um Open Access, se ela está liberada para acesso gratuito, nós teremos acesso a todo o conteúdo do artigo. E caso nós estejamos dentro do domínio de uma universidade, nós poderemos ter ou não acesso ao resto do conteúdo do artigo. Portanto, esse conteúdo aqui é sempre disponível e esse conteúdo aqui nem sempre. Depende do tipo de subscrição da universidade, depende se você está logado no domínio da universidade ou não. Portanto, esse que é o corpo do artigo mesmo, todo esse conteúdo aqui, que é essa tabela da introdução até o final do artigo, né? Que é esse conteúdo, essa janela e essa janela, nem sempre está disponível gratuitamente. E o que nós temos aqui? A introdução, a metodologia, os resultados, discussão e conclusões. Por que eu coloquei? E depois temos um bloco com os elementos gráficos, as figuras, tabelas, equações. Eu vou depois descrever ponto a ponto cada um desses elementos. Por que eu coloquei essas setas? Número 1, 2, 3 e 4. Porque é o que eu mencionei anteriormente, para nós sermos bons escritores, nós precisamos ser bons leitores. Nós precisamos, ao escrever, sabermos como os leitores, que nós também somos leitores, né? Mas como nós lemos os artigos. A primeira coisa que nós lemos ao pegar um artigo é o título. Não é isso? Então, lemos o título, até porque esses sistemas de busca de artigo, eles têm como mecanismo de busca o título e as palavras-chave e também o abstract. Portanto, nós lemos o título, a primeira coisa que nós fazemos. Em segundo lugar, o que nós fazemos? Vamos para o abstract. Se o título interessar, porque se o título não for interessante, nós nem vamos para o abstract. Aí, se nós tivermos o artigo completo em mãos, por exemplo, o PDF do artigo,
Se o título interessar, se o título do abstract interessar, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o PDF e nós vamos para os elementos gráficos, que é esse número 3 aqui, que são as figuras, as tabelas, as equações. E por isso que eu coloquei aqui captions, que é a legenda dessas figuras, que nós precisamos ter muita atenção. Depois eu vou falar mais à frente. Nós precisamos ter muito cuidado ao escrever os captions. Eles precisam ser muito bem escritos para estimular sempre o leitor a continuar a sua jornada pelo artigo. Porque ele só está no ponto 3, ainda falta muito para ele avançar pelo nosso artigo. Se ele se interessar, aí ele vai para onde? Para as conclusões. As conclusões, eu vou mencionar mais à frente, as conclusões elas precisam ser autossuficientes, porque geralmente quando alguém vai ler a introdução, ela lê a introdução solta. Ninguém pega o artigo e começa a ler da primeira linha da introdução. A pessoa, quando pega o artigo, lê o título, abstract, vai ver os elementos gráficos, depois pula para a conclusão. Se interessar, aí sim vai começar a ler a introdução. Então, eu vou depois mencionar ponto a ponto. Portanto, nós precisamos saber como o leitor lê o artigo para saber como nós vamos escrever. Só assim nós vamos poder dar a devida atenção a cada um desses tópicos aqui. E depois tem, claro, esses elementos, né? Agradecimentos, referência, material de suporte, enfim, cada elemento tem a sua devida importância, mas nós precisamos saber qual o peso de importância de cada um com base na importância do fluxo de leitura. Ok? Esse artigo aqui é interessante. Para a totalidade das pessoas que pegam um certo artigo para ler, 10% vai para o abstract, 1% para os elementos gráficos e 0,1% vai para o texto. Então vocês percebem que tem mais ou menos 10% de perda de interesse em cada um desses elementos que eu mencionei anteriormente. Ou seja, 10% da totalidade de pessoas que pegam o título, que leem o título, 10% vão para o abstract, depois perde 10% para o abstract, depois perde 10% perde 10% para os elementos gráficos e mais 10% para o texto. Ou seja, a cada passo deste, nós estamos perdendo uma ordem de grandeza. Então, temos que sempre, em cada passo desse, estimular a pessoa a continuar no nosso trabalho. Tá? Então, vamos lá. O título. A minha sugestão é que o título seja sempre muito atrativo, principalmente conciso, ou seja, evitar títulos longos, aqueles títulos de 3, 4 linhas, sem jargões da área, sem abreviações. Esse aqui é um bom exemplo. Esse aqui, nesse artigo aqui. Grafeno, carbono em 2 dimensões. O recurso de 2 pontos é muito interessante, porque você consegue quebrar a frase e construir uma informação. Porque o título é que vai fazer o quê? Selecionar qual é o seu público-alvo dentro da comunidade científica total. Então, é importante você ter um título audacioso, mais honesto, obviamente,
e que traga o leitor para o seu artigo. Desculpa, deixa eu tentar voltar aqui. Aqui uma dica, essa dica aqui é importante. Se vocês tiverem dificuldade de construir um título, uma sugestão é: coloquem várias palavras-chave, uma embaixo da outra. E depois tentem construir uma frase com aquelas palavras-chave. No início pode ser um pouco difícil, mas aquelas palavras-chave que de fato fala sobre o trabalho de vocês, é o que precisa constar no artigo, é o que vai chamar a atenção. Depois vocês vão construir uma frase em cima daquilo. Usar o recurso de 2 pontos é importante, porque nem sempre com aquelas palavras-chave vocês vão conseguir construir uma frase. Usando o recurso de 2 pontos, vocês conseguem, às vezes, construir um título com aquelas palavras-chave. Tá? Autores. Aqui eu tenho uma lista de bons princípios e maus princípios. Geralmente, o primeiro autor é quem de fato... Depende do grupo, depende do país. Isso que eu estou falando da física, porque a física é muito internacionalizada. Física, química, geralmente é muito comum de ter autores de vários países. Como eu mencionei anteriormente, pode ter aqui na audiência pessoas de outras áreas das humanas, e eu não sei como é que funciona. Eu estou falando, o que eu vou mencionar é verdade para as ciências exatas. Geralmente o primeiro autor do artigo é quem de fato coloca a mão na massa, ou o chefe do grupo. Depende da universidade, depende do grupo, depende do país, mas isso costuma ser verdade. O autor correspondente, porque as revistas pedem um autor correspondente. Geralmente é ou o primeiro autor, que é aquele que colocou a mão na massa, ou o chefe do grupo, ou o autor mais sênior do grupo. Ultimamente tem sido muito comum adicionar no final do artigo um parágrafo sobre as contribuições de cada um. Ou seja, o autor coloca só as iniciais, no meu caso, MSR contribuiu com tal e tal, por exemplo, redação do artigo, supervisão do grupo de pesquisa, fulano realizou tais medidas no laboratório, enfim, é importante, tem sido muito bem visto, e algumas revistas têm exigido, inclusive, um parágrafo com a contribuição de cada autor. Uma lista de procedimentos que a gente ainda costuma ver, mas não é eticamente correto. Excluir autores por diversas razões, ou seja, autores que deveriam estar no artigo, mas não estão, por diversos motivos. Isso não é muito comum, mas acontece. E justamente o contrário. Autores que não deveriam estar e estão. Chefes de grupo, apenas por serem o chefe de grupo, donos de equipamento, coisas similares, que não contribuem cientificamente para o trabalho, e são incluídos
no trabalho, ou simplesmente porque há uma troca como o Paper Club. Eu coloco o nome do meu colega, depois o meu colega coloca o meu nome. A gente vai fazendo uma troca que um enche o currículo do outro. São princípios que devem ser evitados. Com relação ao acho que alguém fez. Alguém fez uma pergunta, só que eu perdi. Depois, no final, eu comento. Com relação ao abstract, a minha sugestão é dividir o abstract com a seguinte estrutura. Primeiro, o problema científico que nós estamos abordando. Tá? Abordar o problema científico. Em seguida, o método ou a metodologia. Em seguida, uma ou duas frases. Depende da extensão, porque tem revistas que têm limite, tem outras que nem tanto. Você pode se estender um pouco mais. Mas uma ou duas frases para cada item desse aqui, para o abstract, portanto. Uma ou duas frases para o problema científico que está sendo abordado. Logo em seguida, a metodologia. Logo em seguida, os resultados e as conclusões. Eu copiei aqui um artigo, que por acaso é um artigo do Clebson, que tá me ajudando, um artigo do doutorado dele. Eu vou ler aqui o abstract e vou apresentar para vocês como está estruturado com relação a essa sistemática que está aqui. É um artigo de física. Talvez quem for de outras áreas, é claro, talvez tenha dificuldade de entender a parte técnica, mas eu vou ajudar vocês. Portanto, the study of quantum correlations in solid-state systems is a large avenue for research, and their detection and manipulation are an actual challenge to overcome. Ou seja, isso é o problema. Qual é o problema? É a detecção, detecção e manipulação são problemas atuais para serem expostos. A detecção e manipulação, o estudo da correlação, das correlações quânticas. Ou seja, nós estamos apresentando o problema, né, o estudo da correlação quântica nos sistemas de estado sólido. Ainda existe uma grande avenida para a pesquisa. E a sua detecção e manipulação é um problema atual para ser transposto. Ou seja, é o problema científico. Nesse contexto, né, falei do problema. Agora, neste contexto, é engraçado que, quando nós falamos neste contexto, nós estamos conectando o macro problema, com o problema que nós vamos discutir. Neste contexto, in this context, we show by using first principle calculations. Cálculos de primeiro princípio é uma ferramenta de cálculo, que é a metodologia. Então, o leitor do abstract já sabe qual foi a ferramenta utilizada, é o método. We show by using first principle calculations on the prototype material tau that the degree of quantum correlations in the spin cluster system
can be managed by external hydrostatic pressure. Quer dizer, qual é o resultado? Nós dissemos qual foi o método e dissemos já o resultado. O resultado é que o grau de correlação quântica no sistema de spin pode ser manipulado por pressão hidrostática. É o resultado. Nós falamos sobre o problema, falamos do método, falamos dos resultados. E apresentamos no final, na última linha, a conclusão. Esses resultados abrem caminho para uma pesquisa e detecção, para pesquisa em detecção e manipulação de correlações quânticas em sistemas magnéticos. Ou seja, essa estrutura de problema, apresentação do problema, a metodologia, os resultados e as conclusões é uma receita que contextualiza todo o seu trabalho. Eu, como editor, costumo receber muitos artigos que o autor já começa apresentando direto os resultados. Nesse trabalho nós encontramos tal e tal e tal resultado. Mas falta a problematização. Por que você está estudando aquilo? Fica vazio o trabalho científico. Você apresentar um resultado sem apresentar um problema, fica um vácuo. Fica um vácuo científico. Eu falar, eu estou apresentando esse resultado e obtive isso, é incompleta a apresentação. Você precisa dar um passo atrás e apresentar sempre o seu problema. O meu problema é esse, o meu método é esse, o meu resultado é esse e a minha conclusão é essa. Para ser uma apresentação completa e estimular, de fato, o leitor a avançar no seu trabalho. Ok? A minha sugestão ainda é que vocês escrevam, isso eu vou falar um pouco mais à frente, tá? Que escrevam o seu abstract por último, depois que você já escreveu o seu artigo todo. Porque você já vai ter uma ideia completa de todo esse processo aqui. Ok? As palavras-chave. É muito comum, e eu como editor percebo isso, eu era assim, antes de me tornar editor de uma revista, de dar pouca importância para as palavras-chave. Mas eu percebi que são as palavras-chave que são utilizadas no mecanismo de busca para buscar os revisores do artigo. Então, se você não é cuidadoso ao selecionar as palavras-chave, você não está sendo cuidadoso ao fornecer informações necessárias, as informações necessárias para o editor selecionar os seus revisores. Então, seja cuidadoso na escolha das palavras-chave, porque você vai estar sendo acurado com aquela informação para dar a informação necessária para os editores escolherem bem os seus revisores. Porque senão, o que acontece na grande maioria das vezes? Eu sou obrigado, como editor, a ignorar aquelas palavras-chave que os autores fornecem e, a partir dali do abstract que eu leio, escolher novas palavras-chave. E aí, sim, fazer uma nova busca de revisores. Aí nem sempre eu escolho as palavras-chave adequadas. Então, escolha uma palavra-chave adequada, que realmente
caracterizam o seu trabalho, porque são essas palavras-chave que vão dar a diretriz para os editores escolherem bem os revisores do seu trabalho. Hoje em dia, algumas revistas têm trabalhado com machine learning e outras ferramentas que o próprio sistema já busca os revisores, mas de qualquer maneira ainda é na palavra-chave. Então não está tão manual assim, mas de qualquer maneira ainda está baseado nas palavras-chave. Tá? Então, e de qualquer maneira ainda tem outra coisa. Os sistemas de busca, Web of Science, Google Scholar, usam as palavras-chave para, além do título e abstract, para indexar os seus artigos. Evitem abreviação, a não ser, como está aqui, aquelas palavras-chave, aquelas abreviações muito clássicas, por exemplo, DNA. Mas se não for isso, evitem palavras-chave, evitem esse tipo de abreviação. Ou palavras-chave com significado muito amplo, física, química, esse tipo de palavra-chave. Tentem também fazer uma cascata de palavra-chave e de um significado um pouco mais abrangente, mas não tão grande quanto física, claro, né? Mas um pouco mais abrangente e fechando dentro de um significado mais fechado, tá? Introdução. A introdução, eu tenho uma sugestão de estrutura. A minha sugestão de estrutura é a seguinte, e que também serve para tese e para monografia. Primeiro, vocês fornecerem informação sobre o contexto científico no qual se enquadra o trabalho de vocês. Esse contexto científico envolve vocês valorizarem qual é o ambiente científico que está o desenvolvimento do trabalho, valorizando sempre possíveis aplicações, não necessariamente aplicações tecnológicas, mas conexões com economia, não necessariamente economia, mas valorizações econômicas, sociais, tecnológicas, acadêmicas, ou seja, tudo que valorize o ambiente científico daquele aonde o seu trabalho científico está inserido. Então, é importante, logo no primeiro ou segundo parágrafo, vocês sempre descreverem qual é o contexto científico do seu trabalho. Logo em seguida, isso pode ser 2 parágrafos. Logo em seguida, é importante vocês terem muito claro qual é a pergunta científica que vocês estão trabalhando. Isso, eu confesso para vocês, eu levei anos para poder entender que é necessário ter uma questão científica a ser discutida. Porque é muito comum, às vezes, um aluno, que, é claro, é um aluno, não tem experiência científica, ele entra num laboratório, vamos colocar laboratório
como um termo geral, ele entra num grupo de pesquisa e o orientador entrega ao aluno um tema de pesquisa. E o aluno começa a desenvolver aquela pesquisa. Mas nem sempre o aluno tem... Mas é claro, isso não é uma falha. Isso faz parte do aprendizado, faz parte da inexperiência do aluno. Nem sempre o aluno para perguntar por que eu estou fazendo isso. Por exemplo, eu vou trazer para a minha área. Por exemplo, o orientador fala, você vai produzir tal e tal material. O aluno vai para o laboratório, estou falando daqui física, química, eu trabalho com física de materiais. O aluno vai para o laboratório e começa a produzir tal e tal material. Ele tem uma vaga noção de que aquilo ali vai ser útil para uma certa aplicação, mas ele não tem o contexto científico está faltando. E a questão científica fica faltando. Aí, quando ele vai escrever o artigo, fica faltando essa lacuna científica, fica faltando essa lacuna de redação. Ele começa a escrever só o horizonte de perspectiva que ele tem. Ou seja, nós produzimos esse material e o resultado encontrado foi esse. Justamente porque não há uma reflexão sobre o contexto científico e sobre a pergunta científica. O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? O que precede e por que eu estou fazendo? Nós precisamos refletir por que eu estou fazendo, porque meu orientador mandou, nunca é a resposta. Ou seja, nós precisamos refletir o porquê que eu estou fazendo e aonde eu quero chegar. Então, se o aluno na redação tiver em atenção a essas questões, a redação vai ter um preenchimento científico muito maior. Então, o contexto científico e a pergunta científica preenchem muito a introdução, valorizam muito a redação. Tá? Em seguida, é importante a gente identificar o que foi feito na literatura nesse sentido. O que foi feito na literatura nesse sentido? É claro, se a sua pergunta científica é extremamente inovadora, vão ter poucos artigos discutindo exatamente aquela questão, mas sempre há alguma coisa, nem que seja tangencial. Não é mesmo? Nenhuma pergunta é tão inovadora que não haja absolutamente nada. Sempre há alguma coisa, nem que seja tangencial. Então você vai ter que depois discutir isso no artigo. O que há na literatura, que é a discussão do estado da arte. O que há na literatura relacionada à minha questão científica. E em seguida, você pode botar um parágrafo curto sobre o que há de novo no seu artigo, que é uma resposta à sua pergunta científica. Ou seja, você pergunta aqui e responde aqui. Que é a novidade, o que você traz de novo? Eu, como editor, uma das coisas que sempre procuro é o que há de novo nesse artigo. Se não há nada de novo, uma das coisas que eu rejeito o trabalho é falta de novidade. Se não há novidade, o trabalho é rejeitado. O trabalho tem que trazer alguma coisa de novo. Se é uma simples reprodução de trabalhos antigos, o artigo é rejeitado. Então, tem que trazer coisas novas. Ok? E é claro que tudo isso
tem que estar em consistência com o jornal que você vai submeter. Uma coisa muito importante que a gente precisa ter sempre atenção é nunca reaproveitar introduções. Nós podemos ficar com essa tentação, porque nós fazemos um trabalho, o trabalho seguinte é muito similar, a introdução é quase a mesma, então eu vou reaproveitar essa introdução de um artigo para o outro. Não façam isso, porque os programas atuais detectam a cópia. Quando você submete um artigo para uma revista, ela detecta direto. Depende da revista. Eu estou falando de revista das áreas de física e química, das áreas de exatas. Eu não sei como é que é a dinâmica para as áreas. Cada revista tem a sua particularidade. Quando você submete um artigo para a revista, pelo menos para essas áreas de exatas, pelo menos no Física B, por exemplo, nós temos um editor manager, que é um editor que faz um filtro dos artigos. Em torno de 50% dos artigos são rejeitados logo por esse primeiro editor, que faz esse filtro. Desses 50%, em torno de 50%, ou seja, 25% do total, é rejeitado por plágio. É muita coisa. Que é plágio na introdução, plágio nas conclusões, autoplágio. Então, não reaproveitem, sempre escrevam tudo novo, por mais que o artigo seja a continuação do seu próprio trabalho. Os métodos, a metodologia, ela não é exclusividade dos trabalhos experimentais. Os trabalhos teóricos, todos os trabalhos têm uma metodologia, porque é ciência. A ciência tem que ter uma metodologia. Se não tiver metodologia, não é científico. Tem que ter uma metodologia. Ou seja, se você fez um trabalho científico em Portugal, no Brasil, na Indonésia, em qualquer lugar que for, ou a pessoa lá na China tem que poder reproduzir esse mesmo resultado. Portanto, tem que ter uma metodologia. Então, essa metodologia precisa ser descrita. Você precisa identificar todos os seus equipamentos, materiais, a sua teoria, a sua metodologia, tem que estar tudo bem descrito. Mas você não precisa descrever tudo em detalhes em um artigo. Talvez em uma tese, tudo bem, não tem problema você descrever em detalhes numa tese. Mas em um artigo, não. Você não precisa descrever em detalhes um compêndio de metodologia. Para isso existem artigos para metodologia, como Methods X. E isso é o Elsevier, mas tem outras editoras com outras revistas só para métodos. Você ainda pode, por exemplo, fazer um artigo seu e colocar no archive, por exemplo, ou fazer a sua metodologia, como foi o caso de um ex-aluno, que eu pedi para ele, que escreveu a tese em inglês, pedi para ele colocar no archive, e hoje quando nós queremos citar a metodologia experimental de um processo de síntese, nós citamos a tese dele. Então, é importante. Onde eu quero chegar? Num artigo, se for um processo metodológico curto, tudo bem, você pode escrever lá um parágrafo 2, mas se o método for muito extenso, você pode dizer lá que a metodologia está na referência tal. É legítimo. Ok?
Bem, a minha sugestão com relação aos resultados é fazer uma divisão. Para quem está começando o processo de redação, fazer uma divisão de resultados e discussão. Muitos estudantes costumam misturar os resultados e discussão na mesma sessão, até na mesma sessão de tese. Botar resultados e discussão no mesmo capítulo. Isso pode ser um tiro no pé. Pode ser, depende do estudante, depende da área. E a minha sugestão para quem está começando é separar. Separar por quê? Porque, vocês vão entender por quê. A minha sugestão para os resultados é fazer o seguinte, pegar, depois mais à frente eu vou colocar o processo de escrita, mas no processo de escrita, vou voltar, mais à frente eu vou descrever isso, mas o primeiro passo é pegar todos os elementos gráficos, que são os dados, né? São os resultados de fato, como o gráfico, equações, tabelas, tudo que você conseguiu resumir de resultado e organizar aquilo, né? Que são os resultados brutos, né? Organizados, que são os resultados finais. Você pode ter 15 gráficos de resultados, 20, tudo contra tudo, 20, 30 tabelas, mas você não vai colocar essas 30 tabelas e 15 gráficos no artigo. Você precisa saber quais são as tabelas mais importantes, quais são os gráficos mais importantes, né? Tentar fazer diagramas que resumam, pegar 3, 4 gráficos e condensar em um só. Enfim, você precisa ter a capacidade de resumir tudo aquilo em poucos elementos gráficos. Depois você vai colocar aquilo no texto. Depois, os resultados, você vai apenas descrever os resultados, né? Descrever em detalhes. Você já vai ter os elementos. Isso, novamente, eu enfatizo. Eu estou falando com um viés muito forte para ciências exatas. Pode ser que, se tiver alguém da audiência de ciências das humanas, que não tem um viés muito forte para gráficos e talvez a lógica seja outra. A ideia é descrever esses elementos, descrever em detalhes. Temos aqui uma tabela com tantas colunas e podemos observar aqui na coluna tal e tal, um gráfico que sobe e desce, que tem um máximo em tal elemento. Descrever, descrever. Deixando aqui um highlight para os pontos principais. Descrever, é uma descrição. Sem entrar em detalhes científicos, né? Incluindo o que você não esperava que estivesse ali. Porque isso pode ser uma mais-valia depois para a discussão científica. Ok? Aí depois sim, vocês vão fazer uma conexão com a discussão. Que aí sim vocês vão fazer a interpretação científica dos resultados. Porque vocês já vão ter vocês já vão ter apresentado os resultados. Aí sim vocês vão entrar com uma interpretação, conectando com o que a literatura tem, porque lá na introdução vocês já vão ter apresentado o problema científico, já vão ter feito uma revisão da literatura, vocês já vão ter apresentado os resultados, aí vocês podem entrar com uma interpretação dos resultados, com a parte científica. Como nós vimos no gráfico tal, que já foi apresentado,
o comportamento tem tal comportamento, porque o modelo tal prevê, de acordo com o artigo tal, como nós, como, entretanto, está em desacordo com outro artigo. Enfim, vocês vão fazer a contextualização científica. E vocês vão, como eu estou falando aqui, né, vão comparar com resultados publicados inclusive aqueles que estão em desacordo. Porque quando vocês não podem esconder aquilo que está em desacordo. Porque ao descrever, inclusive, com o que está em desacordo, isso dá uma valorização muito grande de ética, de comprometimento, e a ciência ela não é feita só de acordos, ela é feita de desacordos, né? Isso serve de fundamentos para outros trabalhos que vão vir a futuro também, ok? E muitas vezes, quando nós estamos discutindo esses resultados, nós percebemos que precisamos de mais trabalho, né? Estamos discutindo, opa, está faltando uma medida, está faltando uma análise, está faltando um gráfico, está faltando uma tabela, está faltando. Se está faltando, o que vamos precisar é voltar e fazer a aquisição. Seja uma entrevista, seja uma medida, seja... Então, porque é preciso qualidade. Tá? E aqui vocês vão precisar fazer a conexão com aquela pergunta científica, com aquela scientific question, com aquela pergunta científica que vocês deixaram lá na frente, e tentar responder aqui aquela pergunta científica. Por isso que é importante o aluno entender o que está fazendo. Né? Por que eu estou fazendo isso? Ok? Outra questão importante é vocês nunca irem além, nessa discussão científica, nessa interpretação de resultados, nunca irem além do que os resultados estão oferecendo, né? Aqui embaixo, nunca irem além do que os resultados podem oferecer. Nunca fazerem afirmações vagas. Se o resultado oferece uma certa interpretação, limitem-se a discutir o que o resultado oferece, nunca além daquilo. Se vocês querem ir além, precisam fazer novas aquisições para poder irem além. Nunca fazer especulações. Okay? E, por exemplo, como aqui, serem sempre quantitativos. Nunca fazerem dar informações semi-quantitativas. Ok? Com relação à conclusão, como eu falei anteriormente, as conclusões elas precisam ser autossuficientes, porque quando nós somos leitores, o que acontece com o leitor? O leitor ele vai no título, vai no abstract. Se ele se interessar pelo artigo, ele vai abrir o PDF, vai nos elementos gráficos, depois vai nas conclusões. Ele não vai no texto primeiro. Pode ser que vá, mas a probabilidade é pequena. Ele vai nas conclusões. Então, as conclusões precisam ser autossuficientes. Então, é bom você explicitar qual é a questão científica, qual é a motivação do trabalho. Depois, os seus resultados e uma proposta sempre de trabalhos futuros é interessante, uma linha ou duas. Ok? Agradecimentos. Aí sim, quando eu estava falando de ética, aqueles autores que talvez não deveriam estar lá, aqueles autores chefe de grupo, que às vezes não deveria estar, pode estar aqui nos agradecimentos. Aqui, agências financiadoras, às vezes nós não devemos esquecer de quem financia a bolsa, projetos, essas coisas. Referência, isso é muito importante.
Nós não devemos pegar e citar tudo que nós temos. Nem precisamos ser criteriosos. Citar as referências que de fato são relevantes para o nosso trabalho. Nós não podemos entregar um artigo de 3 páginas com 3 páginas de referência. Tem que ter um equilíbrio. Nós precisamos ser equilibrados nesse sentido. Nem podemos fazer um viés de citação. Bem, eu só quero citar artigo da Nature, porque isso o meu artigo vai ter mais impacto. Não, isso não é verdade. Nós precisamos ser honestos e equilibrados, né? Nem fazer um viés de autocitação, citação da minha instituição, só vou citar artigo do MIT e de Harvard. Não, isso também não é verdade. As citações têm que ser justas. Artigos que realmente contribuem para o meu trabalho. Tá? E com relação ao estilo, para artigos, é preciso que vocês vejam qual é o Guide for Authors da revista. Cada revista tem o seu estilo, o que não é verdade para teses. Para as teses, vocês precisam ver qual é o estilo da universidade. Mas para a revista, cada revista tem o seu estilo. Tá? Os elementos gráficos, é importantíssimo que eles sejam atrativos, porque eles estimulam a leitura e a continuidade por parte dos autores, do editor. As figuras devem ser coloridas. Hoje em dia, as publicações estão cada vez mais online, então as versões dos artigos são sempre em PDF. Entretanto, ainda existem as revistas impressas. Então é importante a gente tomar esse cuidado, porque nem sempre a figura colorida online ela está bem feita para ser impressa em preto e branco, em tons de cinza, porque quando vai ser impressa vai sair em tons de cinza. Então, quando nós fazemos uma figura colorida, é bom a gente imprimir em tons de cinza para ver se ela vai ficar legível em tons de cinza, porque a versão impressa vai sair em tons de cinza. Toma cuidado com a resolução, os números e as letras, vejam se está em bom tamanho. E uma questão importante, os captions, as legendas, elas precisam ter informação. Por exemplo, não sei, um gráfico tipo idade em função do tamanho, sei lá, de peso, uma distribuição de idade em função do peso. A gente não pode escrever no caption só idade em função do peso, porque isso o leitor já está vendo, que já é idade em função do peso. A gente tem que botar mais coisa ali. A gente tem que botar uma frase ou duas das conclusões que aquele gráfico tem. Por quê? Porque aquilo ali vai estimular o leitor a ir para o seu artigo. Então, o gráfico tem que ser consistente, informativo e trazer algo a mais do que uma simples descrição. Trazer informação do artigo. Ok? Se as tabelas que vocês tiverem for muito grande, isso quebra a sequência de leitura, quebra a fluidez da leitura. Se isso for o caso, carreguem para o Supplementary Information, lá atrás do artigo. Com relação à linguagem, é claro, isso é óbvio, né, para a gente ser claro, mas nem sempre a gente é claro. A gente tenta, mas às vezes a gente não consegue, né? Mas essa dica aqui é importante. Evitem sentenças muito longas, né? 3, 4 linhas para uma sentença, mas tentem fazer uma informação por sentença, né? Essa dica aqui é importante. Depois que vocês acabarem de escrever, até mesmo
antes de enviar para a revista ou antes de passar para o orientador, guardem o artigo, que eu costumo brincar com meus orientandos, que é o efeito gaveta, né? Guardem o artigo, esperem ali uma semana e voltem a ler depois de uma semana, porque vocês vão reler com outros olhos. E, se possível, tentem passar por um copy editing, que é uma revisão de texto, né? E, por fim, a minha sugestão de como começar a escrever. Não começar pela introdução, né? Pelo contrário, começar pelo final. Começar estruturando os dados, né? Todos os dados, o final da pesquisa, que são as figuras, as tabelas, as equações, a pesquisa em si, né? Que são os seus dados. Depois, os resultados, descrever os resultados, partir para a discussão científica, depois as conclusões, os métodos, a introdução e, por fim, o abstract. Essa é a minha sugestão. Portanto, era mais ou menos eram essas as minhas sugestões. Espero que sejam úteis. Esse aqui é meu e-mail. Sintam-se à vontade para me mandar perguntas e o que for. Eu estou agora aberto para discussão.